Uma promessa, ela só é viva e só se torna real quando você nutre ela com o Espírito de Deus. Eu acredito de todo o meu coração. Ontem ainda eu trouxe uma palavra na abertura do jejum, falando que eu acredito que esses 52 dias que se passaram, que se encerraram ontem, foram 52 dias onde nós plantamos uma boa semente, onde nós fizemos uma semeadura. E essa semeadura, como eu disse ainda na oração, ela garante para nós uma coisa: uma colheita. Porque existe um tempo de plantar, mas existe um tempo de colher. E eu acredito que esse foi um período onde nós semeamos muitas sementes. Muitas vezes semeamos com lágrimas, plantamos sem ter vontade, viemos na igreja, oramos muitas vezes sem querer orar, mas nós estávamos aqui. O que você não pode permitir é que o propósito acabe como acabou e que você se desfoque, porque é isso que arrebenta com as pessoas. O que você precisa entender é que grande parte das vezes, os 52 dias por si só, ele existe uma unção sobre ele. Cada propósito tem uma direção e uma unção específica, e nós vemos isso ano após ano. Mas a realidade é que às vezes a vida de muitos não é mudada pelo propósito, mas mudada pelo nível de foco, o nível de comprometimento, o nível de oração, o nível de jejum, o nível que você impõe e o padrão que você estabelece durante esse tempo. E é isso que começa a fazer os seus resultados aparecerem. Claro que esse foi sobrenatural, e nós vemos o Espírito Santo nos movendo para um lado, abrindo o nosso leque. Vou falar por mim. Eu acredito que esses 52 dias foi os 52 dias em que Deus mais ampliou os nossos odres. E ainda ontem à tarde eu falei sobre isso. E a bispa ainda na noite, ainda numa pequena parte ali, ela falou sobre isso. Sobre esses odres. E eu acredito que o nosso odre, que é a nossa mente, o nosso coração, foi expandido durante esses 52 dias. Mas o que você precisa entender e trazer para você, não tem por que Deus expandir um odre de graça ou aleatoriamente. Quer ver? Olha como isso é sério. Quem aqui pode falar que não é mais o mesmo depois de 52 dias? Levanta a mão. Se você não é mais o mesmo, significa que coisas mudaram aí dentro. E se coisas mudaram aí dentro, significa que o seu odre expandiu. Que o seu odre, que é a sua mente, o seu coração foram para um outro nível. E entenda que Deus a todo momento trabalhou essa expansão mental, essa expansão de generosidade, essa expansão de coração. E se Deus trabalhou isso conosco, não é gratuito. É Deus nos preparando para algo maior, é Deus nos preparando para algo que há de vir, é Deus nos preparando para o que Ele quer derramar. Então, o que eu entendo, se Deus expandiu os nossos odres, se Deus expandiu a nossa mentalidade, o nosso coração, é porque tem um vinho novo chegando, e um vinho novo significa uma alegria nova, vitórias novas, experiências novas, coisas que você não viveu antes, mas vai viver agora, e você precisa acreditar nisso. Deus não teria trabalhado tudo o que Ele trabalhou conosco de graça e aleatoriamente, só que você não pode permitir, que talvez é o sentimento que hoje paira sobre muitos, que é o sentimento de frustração, porque parece que não aconteceu durante os 52 dias. Ei, quando nós falamos foi nos 52 dias, não é simplesmente durante os 52 dias, mas quantas sementes você lançou lá, e que elas vão dar frutos. A colheita é certa, gente. Você acha que você perdeu por plantar esses dias todos? Você não perdeu. Você não perdeu por semear, você não perdeu por plantar a boa semente, muito pelo contrário.
eu creio numa colheita, mas é assim, eu não creio numa colheita normal. Eu até separei algumas coisas que eu até escrevi aqui, porque nesses 52 dias eu preguei, foram coisas que eu entendi e eu creio, que nós vamos viver um tempo de uma colheita sobrenatural. O que isso significa? Uma colheita sobrenatural é uma colheita que é além da medida, é a colheita de Deus, é 30, 60 e 90, 30, 60 e 100 vezes mais, como diz as escrituras. Então não é uma colheita normal. A colheita de Isaac foi uma colheita normal. Tem uma tradução que diz que cada semente rendeu 100 vezes mais, e eu acredito, já parou para pensar que todas as boas sementes que você jogou no solo desses 52 dias, que cada uma delas pode render 100 vezes mais? Para pensar, a tua vida muda, a tua história muda, os teus resultados vão para um outro nível, porque você creu, porque você plantou. E se você levou a sério, se você plantou uma boa semente, coloque isso no teu coração e esteja firme, porque a colheita vai chegar. Ei, existe um versículo que diz: enquanto existir o sol, a lua, tudo, plantio e colheita vão existir. É uma lei que vai até o fim dos tempos. Enquanto existir esse mundo, plantio e colheita vai existir. E se você plantou, você vai colher. E eu acredito que Deus anuncia isso para nós, que tem uma virada, que tem um tempo de uma colheita incrível que nós não experimentamos antes. Eu acredito que nós entramos também numa fase aonde o que um dia foi promessa vai se tornar conquista. O que um dia foi uma promessa para Caleb, que era Hebrom, se tornou a conquista da vida dele. O que um dia foi um sonho que José teve, de que os astros tudo se curvava diante dele, se tornou real. Eu acredito nisso, que existe um tempo favorável para cumprimento de promessas. Mas o que você não pode permitir acontecer é o desânimo bater na tua porta. É um sentimento de desesperança, um sentimento de que acabou, um sentimento de que não tem mais jeito, um sentimento de que passou da hora, porque muitos acreditam nisso. Eu já vi pessoas contarem e testemunharem que começaram a ficar ansiosas e preocupadas porque tinham colocado uma data fixada na cabeça, e aquela data foi se aproximando e o coração a pessoa começou a ficar ansiosa, preocupada, achando que porque não ia acontecer naquela data, não ia acontecer mais. É mentira. Não coloque isso dentro de você. Às vezes nós podemos ser tomados por esse tipo de sentimento, um sentimento de desesperança, um sentimento de que não vai acontecer, um sentimento de que não é para nós. Ei, Abraão sentiu isso. Projeta Gênesis 15. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e meu herdeiro é Eliezer de Damasco? Abraão acrescentou: tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Vamos lá, Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, faz a promessa e manda ele sair. Gênesis 15, Abraão está lá, sem esperança. Talvez Deus te fez uma promessa, talvez Deus te prometeu uma coisa, talvez Deus falou algo para você, e porque não aconteceu até agora, não significa que não vai acontecer. Falei isso ainda, acho que foi sábado. Não é porque existe uma aparente demora que significa que é não da parte do Senhor. Isso é mentira. Não é porque existe uma aparente demora que Deus te disse não. Eu não acredito nisso. A aparente demora de Jesus durante a doença de Lázaro foi providencial para que a glória dele fosse ainda maior. Então a aparente demora na sua vida não é o não do Senhor, não significa o não de Deus para você. Muito pelo contrário, nós recebemos uma palavra meses atrás de que Deus tinha nos dado sim. E a Bíblia diz que no Senhor
nós temos o sim e por meio dele o amém. Então Deus disse sim a você. Se os seus sonhos, se os seus projetos, se as suas promessas são promessas que vêm direto do coração do Senhor, então Deus disse sim a você. Porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele nos manda fazer, Ele financia. Aquilo que Ele nos dirige vai acontecer. Então não fique com medo. Mas o que você não pode permitir é que esse sentimento de frustração bata em você. Porque muitos podem se sentir assim. Mas e agora? Agora não tem mais jeito, agora passou da hora, agora não vai acontecer. Mentira. Vai acontecer. Vai acontecer. No 4, disse porém o Senhor. Então Abraão resmungou, disse, mas não tem um filho ainda, o Senhor me prometeu um filho, mas esse filho não chegou. E aí aqui Abraão já estava fazendo um plano B. Olha aqui para mim. Não faça plano B. Abraão aqui, por algum momento, pela demora da promessa, ele se pegou fazendo um plano B. Qual que era o plano B? O Eliezer vai ser meu servo. Não faça planos B. Você está me ouvindo? Não faça planos B. Não aceite nada menos do que o que Deus te prometeu. Não aceite nada menor do qual foi aquela promessa que Deus fez a você. Não aceite nada inferior daquilo que Deus já te prometeu que Ele vai fazer. Porque às vezes algumas pessoas, pela aparente demora, começam a se conformar com coisas menores, começam a se conformar com coisas que não são aquilo que de fato Deus prometeu a você. E você não tem que se conformar com coisas menores, você não tem que aceitar coisas menores, você tem que aceitar aquilo que Deus te prometeu. Ei, Caleb esperou 45 anos por aquela promessa. E nem por isso ele disse, não, dá uma montanha menorzinha, ou me dá algo menor que está aí reservado. Não, mesmo esperando mais de 40 anos, aquele homem foi capaz de dizer aos 85, ei, dai-me a minha montanha, porque ela é minha de direito. Para de abaixar as suas montanhas para caber no seu orçamento. Para de abaixar os seus sonhos, nós já falamos e pregamos sobre isso. Para de abaixar os seus sonhos para caber na sua fé. Não, aumente a sua fé e conquiste todos os seus sonhos. Coloque isso dentro do seu coração. Deus não tem menos para você. Deus tem aquilo que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu é glorioso. O que Ele te prometeu é extraordinário. O que Ele te prometeu, ei, você precisa entender isso. Quando nós recebemos uma palavra profética, é Deus te contando o final da história. Não é Deus te contando o meio do caminho ou quanto tempo vai demorar. É Deus te contando o final, é como as coisas terminam. É como as coisas são concluídas, é como as coisas são encerradas. Quando Deus deu aquele sonho a José, Deus estava mostrando como ia terminar, e não que ele ia passar no meio do caminho. Se Deus te contasse tudo que você ia passar até alcançar o que você vai alcançar, você nem ia querer viver. Então é isso que você precisa crer. Não passou da hora. Não deixe ser tomado por esse sentimento, por essa apatia, por esse sentimento de que não vai acontecer, por esse sentimento de que não é para você, por esse sentimento de que acabou, de que... Esquece isso. Porque foi justamente isso que Deus fez com Abraão. Abraão estava ali fazendo o plano B. E Deus aparece e diz assim a ele, disse porém o Senhor, não, o seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Traz para você, esquece a história de Abraão. Qual que é o plano B que talvez você já estava fazendo? Não aconteceu dentro de 52 dias, né? Talvez, se eu fizer assim, se eu agir assim. A mesma coisa aqui. É como se o Senhor estivesse falando, ei, vou reafirmar a promessa a você. É aquela lá que eu te fiz. É aquilo lá que eu te falei. Não é essa aí que você está pensando. Não é desse jeito que você está imaginando. Em outras palavras, eu acredito que Deus estava dizendo, repita comigo, não acabou. É só o começo. Não acabou nada. Muito pelo contrário. Se todos nós cremos que houve uma expansão desse odre, significa que o melhor vinho ainda está por vir.
e o melhor vinho o Senhor guarda para o final. Como foi em João 2, em Caná de Galileia. O melhor vinho está guardado. Você viveu coisas incríveis, mas o que há de vir você ainda não viveu. Você viveu coisas extraordinárias, mas o que há de vir, o que Deus tem é muito maior do que tudo que você já viveu. Vamos nos lembrar das palavras, que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Sabe o que isso significa? Aquele povo tinha vivido um esplendor muito grandioso, mas Deus estava prometendo algo ainda maior. Talvez a melhor fase da tua vida até o dia de hoje não se compara com a fase que há de vir. A melhor fase da tua vida não se compara com o que Deus há de fazer aí pela frente. Deus tem muito mais para nós. Muito mais. E você não pode se permitir se sentir assim. Não, acabou, não tem jeito. Josué 13 diz assim: sendo Josué já velho e de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Sabe o que eu entendo desse versículo? É Deus dizendo assim a esse homem: Josué, eu entendo a tua limitação. Eu entendo até onde você vai. Eu entendo que existe uma limitação física aí que é a tua idade. Mas eu não concluí ainda. Talvez você fique pensando nos recursos, nas situações, nas coisas, como você vai viver, como você vai alcançar, como você vai desfrutar. E o Senhor pode estar dizendo: ei, calma. Eu reconheço tudo isso, mas eu tenho muito mais com você. Deus aqui reconheceu a limitação de Josué. E Deus, reconhecendo a limitação desse homem, Ele disse: eu tenho muito mais. E é a mesma coisa para você. Deus sabe onde teu calo aperta. Ele sabe aonde o seu calo aperta. E Ele não ignora isso. Ele sabe, Ele reconhece, mas Ele te anuncia que Ele tem muito mais para você. Eu creio nisso de todo o meu coração. Deus não concluiu a obra conosco. Deus não encerrou. Quantas palavras proféticas nós recebemos durante 52 dias? Jesus, foi um bombardeio. Foram inúmeras. Foram 8 semanas, 8 jejuns, vamos colocar, de liberações e de palavras proféticas que foram sendo liberadas a nosso respeito. Só que como elas vão se cumprir? Repita comigo: com alinhamento de coração. Se você alinhar o seu coração, alinhar as suas atitudes com as promessas, elas vão se materializar. Talvez você nem sabe, mas uma palavra profética, ela é como uma semente, que ela é plantada dentro de você. E quando ela é plantada dentro do seu coração, a obrigação de regar, de cuidar, de alimentar é sua. A palavra vem de Deus e Ele joga e transfere a você. Só que a responsabilidade de nutrir a promessa viva, de nutrir isso aí latente dentro do seu coração é sua, não é de Deus. Eu entendo quando a Bíblia diz que nós somos cooperadores do Senhor. Eu entendo que Deus, Ele não precisa de nós para fazer. Mas como Deus deseja e quer um relacionamento conosco, mais ou menos assim, você não precisa de alguém para ir na farmácia, para ir no lugar. Mas ir acompanhado é muito melhor. Você não precisa de ninguém para ir comer, você vai lá e come. Mas comer com alguém que você ama é muito melhor. E quando a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, é exatamente isso. Deus não precisa de você para fazer muitas coisas, mas você fazer as coisas junto com Ele é muito melhor. E é esse convite que Ele nos faz. Espera aí, Deus tem a parte dele, que Ele já mandou a palavra, Ele já liberou a palavra. A palavra profética, ela é como uma semente, como eu disse. E se ela encontra aí um coração, que é a boa terra, na parábola do semeador, ela encontra uma boa terra, um coração rasgado, porque uma terra também, se não tiver arada, a semente não penetra. E o que é arar a terra? Não é rasgar ela no meio? Se a terra não é rasgada, se a terra não é quebrantada, se a terra não é rasgada no meio, a semente não tem como cair, não tem como germinar.
Mas quando você rasga o seu coração, abre ele totalmente para aquilo que Deus tem, aí Deus pode vir e plantar a semente. E aí a semente vai passar a estar ali. Só que você manter essa promessa viva, essa promessa latente dentro do seu coração, a responsabilidade é sua. É você quem tem que alimentar, é você quem tem que nutrir, é você que tem que regar aquilo. E regar como? Com a presença do Espírito. Uma promessa, ela só é viva e só se torna real quando você nutre ela com o Espírito de Deus. Se você não nutre as promessas que Deus fez a você com o Espírito dele, não vai acontecer. Esquece, não vai. Porque você vai dando força a ela. Você vai tornando ela real. Você vai tornando ela viva. Deus não encerrou conosco. Deus tem muito mais para nós. O começo de uma vida grandiosa, de uma vida incrível. Como Deus disse a Josué, você está velho, cara. Só que tem muita terra para você viver ainda. Nós precisamos disso. Entender que embora você esteja, entre aspas, com uma certa limitação, uma idade avançada, Deus ainda não concluiu com você. Eu acredito que Deus não concluiu comigo ainda. Nem perto. E muito menos com você. De verdade. A melhor fase do Ministério Mudança de Vida começa agora. Sabe qual é a parte boa? Você faz parte disso. Você está neste projeto. E Deus tem muito para nós. Muito, 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 muito. Algo inimaginável. O topo, o ápice, o momento mais alto está por vir. O momento mais alto ainda não chegou. O momento mais alto ainda não chegou até você. E você precisa crer e acreditar nisso. Eu acredito que hoje, que os 52 dias, em resumo, foi Gênesis 15. Sabe o que é Gênesis 15? É o que nós lemos. É Deus nos tirando para fora da tenda e nos mostrando tudo o que há de vir. Quem imaginou que um dia uma igreja que nasceu num quarto de hospital estaria nos Estados Unidos? Se isso não é Deus ampliando os nossos horizontes, nos fazendo enxergar além, eu não sei o que é. Só que você faz parte disso. Você faz parte desse projeto. E Deus trabalha conosco essa expansão, porque tem um vinho novo chegando. Eu quero que você anote isso. Se Deus nos ampliou como odres, significa que existe um vinho novo chegando. E vinho significa alegria. Uma alegria nova, uma experiência nova, algo novo, vitórias inéditas, coisas que você nunca viveu antes, mas você vai viver. Deus tem um vinho novo para nós, para você. E eu acredito que está próximo. Porque hoje nós já estamos prontos. Na parábola, quando Jesus explica e fala sobre o vinho, lá ele diz que não pode colocar o vinho novo no odre velho, porque senão ele arrebenta o odre velho. Então se Jesus e o Senhor já expandiu o nosso odre nesses 52 dias, não é para deixar ele meio cheio, é porque tem um vinho novo chegando. Entenda que quanto mais você se permitiu ser expandido, quanto mais passos de fé ousados você deu durante esses 52 dias, mais o seu odre expandiu. E quanto maior for essa expansão, maior também vai ser o preenchimento dele com esse vinho. E eu acredito que esses dias de vinho estão aí, estão às portas. Esses dias de vinho estão chegando para mim, para você, para nós, para a igreja. São dias em que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós já temos vivido. Ei, eu posso falar, este mês, este propósito foi o maior de todos os tempos. E de verdade, eu termino a primeira vez, eu ainda falei isso ontem, é a primeira vez que eu estou terminando um propósito 52 dias. Mas é terminando ele com uma sensação de que não acabou, é essa palavra mesmo. De que existe coisas muito maiores vindo por aí. E eu preciso que você
talvez eu não consiga transferir a você isso que eu estou dizendo. É o primeiro 52 dias que eu termino falando assim, puxa vida, acabou. Mas eu sinto que Deus tem muito mais, e é verdade, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais aí pela frente. E por isso que você precisa acreditar. Por isso que você precisa crer. Por isso que você precisa possuir. Por isso que você precisa sair daqui com essa convicção, com essa certeza de que o sobrenatural do Senhor vai acontecer. Vai acontecer. Ei, não permita, talvez você tenha muitas promessas na sua vida que estão paradas, travadas, embargadas. Promessas antigas, coisas que talvez você permitiu ficar parada, travada lá atrás. Mas é tempo de você retomar esses projetos. É tempo de você retomar tudo isso. É tempo de você dar condições ao Senhor, porque se existe um tempo favorável para crescimento, para ir, é este momento. E você precisa crer. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Quando nós somos acometidos desse tipo de sentimento, de sensação, de que não vai acontecer, de que não é para nós, de que não vamos viver, nós precisamos nos levantar. Nos levantar porque Deus tem coisas maiores. Nos levantar porque Deus tem muito mais. Nos lembrar dos feitos do Senhor e daquilo que Ele tem nos prometido. Nos lembrar que Deus, da onde veio tantas coisas, tem muito mais para vir. Estúdio, eu não sei se vocês conseguem achar, mas eu fiz um culto aí, algumas semanas, que as suas promessas se transformarão em conquistas. Vê se vocês conseguem achar esse estudo aí. Olha o que eu vou ler com você. Salmo 105, 19. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. Havia uma promessa, havia uma profecia, havia uma palavra liberada sobre a vida daquele homem. Só que teve o tempo que ele foi posto à prova. Teve o tempo que ele foi testado, que ele foi provado. Eu acredito demais no Salmo 126 para esse período. Que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Eu acredito que está chegando esse tempo dessa colheita inacreditável, onde você vai colher com muita alegria, onde você vai viver coisas extraordinárias, onde você vai viver o impossível do Senhor. Eu não sei se você entende como funciona cada liberação, cada palavra profética que foi liberada sobre nós. É Deus ativando dentro de nós o nosso potencial, é Deus ativando dentro de você o que Ele tem com você, é Deus mostrando para você que Ele pode mais, que você pode mais. Basicamente o que Deus fez com Abraão naquela tenda foi ativar dentro dele o que tinha. Deus disse: ei, sai daí, olha o que eu tenho muito mais, eu tenho muita terra. E a mesma coisa para você. Eu acredito em cada um de vocês, eu acredito em cada um de vocês, e que Deus tem mais com vocês, que você pode crescer, que você pode avançar, que você pode progredir, que Deus pode operar e fazer o impossível na tua vida. Só que você acredita em você? Nós não podemos acreditar mais que você. Nós não podemos acreditar muito mais do que você. Não podemos. Porque eu acredito que assim como o Senhor nos falou alguns jejuns atrás, o jejum, no 7º jejum, aquela palavra de Zorobabel. Ah, como eu creio nessa palavra. Aquele povo, eles estavam vivendo um contexto aonde eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, mas pela falta de posicionamento e de alinhamento, eles não estavam vivendo a materialização dela. Entre aspas, o que estava embargado era a reconstrução, lembra? Só que entre aspas, o que estava embargado era a promessa, porque a promessa de reconstrução eles já tinham.
Já parou para pensar que existem muitas promessas que podem estar embargadas na sua vida pela falta de alinhamento, pela falta do coração certo, pela falta de posicionamento para que aquilo se cumpra? E é isso que a decisão que você precisa tomar hoje. É a decisão de se alinhar, é a decisão de se colocar na posição, é a decisão de se colocar no lugar certo, é a decisão de estar ali pronto, preparado, porque Deus tem mais com você. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Deus não concluiu com você. Não concluiu, de forma alguma. Ele tem muito mais. E você precisa crer. Crer. Porque eles acharam aqui. Diz assim. Olha o que acontece com muitos. Ageu 1:1. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, dizendo, versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso é o que acontece com muitos. Tem uma palavra, tem uma promessa, tem uma palavra profética para a vida, mas cai no alto engano e tenta se convencer pela falta de alinhamento, pela falta de decisão, pela falta de se colocar na posição. Cai na besteira de dizer assim: acho que não é para mim. É mentira. A aparente demora do Senhor não significa que Ele te disse não. A aparente demora do Senhor não significa que Ele disse não a você. Eu creio que o ponto alto das nossas vidas está chegando. Eu creio que o ponto mais alto de tudo que Deus tem para nós está aí por vir. O ponto mais alto da vida de Abraão foi quando ele recebeu Isaac. O ponto mais alto da vida de Salomão foi quando ele construiu aquele templo grandioso. O ponto mais alto da vida de José foi quando ele assumiu o trono, ele assumiu aquela posição de governador. E Deus tem um lugar alto para você, e você não pode se contentar com menos, você não pode se contentar com coisas menores, você não pode se contentar com algo aquém do que Deus tem te prometido. Não deixe o sentimento de frustração falar mais alto. Não deixe a sensação de que passou da hora falar mais alto. Eu digo a você, não acabou, está só começando. Está só começando. E o que há de vir é glorioso. Eu não consigo nem mensurar o que está chegando. Eu não consigo nem pensar no que há de vir. Eu creio de todo o meu coração. Você ainda não conhece, assim como está escrito: olhos não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado, e assim é para a sua vida. Olhos não viram e ouvidos não ouviram. Você tem noção que é isso? Ninguém nunca imaginou, ninguém nunca nem pensou. Efésios 3:20 será real na sua vida, e eu profetizo ele sobre a tua vida. Eu declaro que, assim como está escrito em Efésios 3:20, que diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, assim será na sua vida. Eu profetizo isso sobre você. O que você hoje pensa, o que você hoje imagina, eu declaro os planos do Senhor, e o que Deus tem com você vai além, vai superar. Eu profetizo, o que há de vir vai superar todas as suas expectativas. Todas as suas expectativas serão superadas. Deus, Ele adora nos surpreender. E Ele nos prega peças, mas peças boas. E é sempre assim. Ele adora nos surpreender. E eu já sei, e eu declaro isso sobre a tua vida, que o que há de vir vai superar todas as suas expectativas. Tudo que você pensou, tudo que você imaginou, o que Deus está preparando será muito maior. E eu quero que você, nesse momento, com os seus olhos fechados, começasse a tomar posse, começasse a se levantar no Espírito, começasse a crer, porque não passou da hora. Deus não encerrou com você. Não é porque o propósito acabou que significa que ele acabou. Não é porque o propósito acabou que significa
significa que Ele encerrou a obra. Não, eu digo a você, está só começando. Creia nisso. Então se levante no Espírito, se levante nessa unção, se levante nesse poder, porque Deus vai tornar as suas promessas em conquistas. É tempo de você viver cumprimento de promessas. Creia nessa unção em nome de Jesus. Então se levante no Espírito, se levante com ousadia, se levante crendo. É tempo de cumprimento de promessas, é tempo de cumprimento de promessas. Deus vai cumprir, Deus vai operar, Deus vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Creia nisso. Eu profetizo e libero essas palavras sobre você. Você vai viver coisas inacreditáveis, você vai viver coisas extraordinárias. Creia nisso. Se levante no Espírito agora, se levante em oração, se levante crendo, porque Deus vai operar o sobrenatural sobre a tua vida. Deus vai operar o sobrenatural sobre você. Creia nisso. Creia, 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 porque Deus vai fazer o impossível. Deus vai fazer o sobrenatural. Não passou da hora, não passou da hora. Você não chegou no seu limite ainda. Entenda o que eu vou dizer. Você não chegou no seu limite ainda. Você não chegou na fase final. Eu creio, Deus tem muito mais para você. Então se levante hoje, se levante com ousadia, se levante com autoridade, porque Deus hoje está te renovando promessas antigas. O Senhor hoje renova promessas antigas na sua vida. Creia nisso e se levante agora com ousadia. Se levante agora, porque eu creio que Deus vai fazer, Deus vai operar, assim como Ele disse a Zorobabel: mãos à obra, mãos à obra. Então vamos, se coloque na posição, porque é tempo de cumprimento de promessas. Se coloque na posição, porque Deus fará maravilhas no nosso meio. Creia nisso e se levante no Espírito. Seja cheio de Deus, seja tomado por essa convicção. Em nome de Jesus, seja tomado por essa convicção, seja tomado por essa convicção, seja tomado por esse Espírito, seja tomado por essa certeza, a certeza de que Deus vai operar, a certeza de que Deus vai fazer, a certeza de que Deus vai se manifestar. Ei, eu creio, é só uma questão de tempo, mas o impossível vai bater na sua porta. Creia nisso. Creia nisso. Creia, o impossível vai bater na sua porta. Se você porventura abandonou promessas, se você porventura deixou de crer em coisas antigas, eu quero que você retome esses projetos hoje. Acredite, porque eles são para você. Creia, creia, porque eles são para você. Eles são para você. Chega de abandonar projetos, chega de deixar coisas. Hoje o Senhor te encoraja. Vamos, mãos à obra. Volte, porque eu tenho mais. Eu não acabei. Aleluia. Seja levantado em nome de Jesus. Seja levantado. Se alinhe, se coloque na posição, porque é tempo de cumprimento de promessas. Deus vai operar o sobrenatural sobre nós, sopra. Creia nisso. Acredite. Se levante, porque Deus vai operar. Se levante, porque Deus vai operar. Eu acredito de todo o meu coração. Eu creio em todas as palavras que o Senhor colocou no meu coração nesses 52 dias. E eu creio que existe um tempo de exaltação chegando. Eu creio e libero essas palavras sobre a sua vida. Eu profetizo uma troca de posição. Eu profetizo Mardoqueu sendo levantados. Eu profetizo uma colheita sobrenatural vindo sobre a tua vida. Eu declaro,
você vai colher 100 vezes mais. Você vai colher numa medida que você nunca colheu antes. Eu profetizo esse tempo de vinho, essa alegria nova, vitórias novas, coisas incríveis estão chegando até você. Creia nisso e se levante em oração. Em nome de Jesus. Nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito, não por força, nem poder. Acredite nisso. Mas é pelo teu Santo Espírito, não por força, nem poder. Olha aqui para mim um minuto. Eu vou te mostrar hoje na prática como que uma palavra profética funciona na nossa vida. Ela ativa algo dentro de nós e expande a nossa mentalidade para algo que nós não imaginaríamos. Quando Deus vem e nos dá uma palavra, Ele ativa algo dentro de nós que muitas vezes a nossa mente não tinha nem como pensar, mas você, depois daquele momento, começa a pensar sobre aquilo. Entende? A palavra vem, você nunca pensou naquilo, você nunca imaginou aquilo, mas de repente você passa, uai, é possível então, eu posso viver, pode ser para mim, eu posso desfrutar. E aí a sua perspectiva muda. E aí o que você começa a fazer? Você começa a orar sobre aquilo, você começa a orar sobre aquilo, você começa a orar sobre aquilo, e aquilo se torna real. Eu acredito em cada um de vocês. Em cada um de vocês. E eu acredito também que o teu potencial máximo não foi atingido. E que Deus está trabalhando conosco para extrair de nós o máximo, o nosso potencial máximo. Sabe aquele ápice? Ele está só começando. Tomados por essa fé, eu quero que todos os obreiros, vocês vão sair pelos corredores, procurando as pessoas, e vocês vão pegar nas mãos delas, e vocês vão declarar o que você acredita que vai acontecer na vida dessa pessoa, o que você acredita que vai acontecer na vida dela, e você vai liberar palavras proféticas de destino. Você vai dizer, eu declaro, eu acredito que vai acontecer, que você vai ter um aumento de salário, eu acredito que você vai viver, eu acredito que você vai ter isso, que você vai ter uma família, que você vai gerar um filho, eu acredito que você vai chegar no outro nível. Eu não sei o que você sentir na hora, mas eu quero que você faça isso com muita convicção. E eu quero que você, neste momento, os obreiros, saiam dos seus lugares, saiam de onde estiver. Eu sei que nós não estamos em muitos hoje, mas você vai pegar a mão dessa pessoa, você vai olhar nos olhos dela e você vai declarar o que você acredita que vai acontecer. E eu daqui vou começar a declarar sobre o que eu acredito que vai acontecer na sua vida, sobre o que eu acredito que vai acontecer na tua casa. Eu acredito que vocês vão crescer, eu acredito que vocês vão progredir, eu acredito que vocês vão chegar no outro nível, eu acredito que Deus tem muito mais. Eu quero que você olhe nos olhos dessa pessoa, olhe nos olhos dela e ative dentro dela o que ainda não existe. Eu quero que vocês sejam ousados, pode declarar, pode profetizar, não tenha medo, não seja ousado e comece a declarar o que você acredita sobre a vida dela, comece a declarar o que você acredita que vai acontecer, comece a profetizar. Eu acredito que vai acontecer, eu acredito que você será colocado por cabeça, eu acredito que você vai chegar nesse outro nível, eu acredito. Isso, profetiza, libera palavras proféticas, libera palavras proféticas. Sua voz acalma o mar e te ativa dentro dessa pessoa, ativa dentro dela, mostra dentro dela, ativa. é
Ativa dentro dela. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temas. Ativa. ondas, Isso. não Aleluia. tempestade. Aleluia. Sua Aleluia. voz acalma o mar e tira o medo. Isso. que me Isso. assombra. Deixa fluir de você e apenas declare, apenas profetiza, apenas libera palavras, porque vai acontecer. Creia nisso. Todo tempo tu me guardas. Aleluia. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso. Aleluia. Na batalha não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Oh, tu me guardas. Aleluia. Em ti. Você e você que recebeu, você que é membro, se você sente de ir até uma pessoa, pode sair do seu lugar e vai e comece a liberar sobre ela, comece a profetizar também, comece a declarar. Você que está só como membro, pode sair do seu lugar e vai aqui o Espírito Santo te direcionar e comece a liberar agora, comece a liberar agora e comece a profetizar. Isso, vamos, sai do seu lugar e você verá como é bom dar. Isso, sai do seu lugar. Isso, não fique tímido, não fique tímido, não fique com timidez e comece a profetizar. Comece aí, comece a liberar palavras de destino. Isso, isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas Aleluia. ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Aleluia. Não há Isso. o que temer. Receba a presença de Deus, receba, receba, porque hoje o Senhor te reforçando, promessas antigas não acabou para você, Ele tem mais, creia nisso. Aleluia, seja cheio de Deus, seja tomado por essa convicção. Aleluia, És na batalha. aleluia, aleluia, aleluia. Não há o que temer. Não, Ele não acabou, Ele não terminou, Ele não terminou com você. As ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Olha aqui para mim um minuto. Por que muitos estão chorando? Por que muitos estão emocionados? Talvez hoje essa pessoa desconhecida chegou para você e disse coisas que você talvez até tinha deixado para trás. E eu não acredito que é o acaso. Sonhos que talvez você tinha deixado, coisas, projetos que talvez você tinha abandonado. Eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito.
E Deus ativa isso dentro de você. Você quer ver como isso é real? Quem aqui ouviu declarações ou palavras, coisas que nunca imaginou antes, que nunca tinha pensado antes? Levanta a mão. Já parou para pensar que pode ser o próprio Senhor ativando dentro de você algo que você nem tinha mente para pensar? Eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito em você, Alessandro. Deus tem mais com você. Eu acredito em você, cara. E eu sei que para onde você vai, será glorioso. De todo o meu coração. Eu acredito em você. Deus tem muito mais para você. Eu acredito. Eu acredito em todos vocês. E eu sei que o Senhor hoje, Ele ativa isso dentro de você. Sonhos adormecidos, promessas paradas. E é para você crer que Ele não terminou. Ele não concluiu, Ele tem muito mais. Muito mais. Muito mais. Deus não concluiu. Com seus olhos fechados, comece a agradecer o Senhor. Agradeça o Senhor pelo que Ele fez aqui. Agradeça o Senhor já tomando posse pelas palavras que você recebeu. Agradeça o Senhor, porque o Senhor hoje talvez ativou dentro de você coisas que você nem imaginou que poderia viver, mas o Senhor hoje reforçou a você. O Senhor disse: ei, eu tenho isso com você, você pode sair desse lugar, você pode viver outra realidade. Talvez você estava numa realidade hoje, se sentindo mal, para baixo, fracassado. Acabou o propósito, não tem o que fazer. Não, Deus hoje te tira da tenda e fala: eu tenho mais para você. Deus tem muito mais com você. Deus tem muito mais com você. Deus tem muito mais com você. Muito mais com você. Muito mais. Ele não concluiu. Ele não terminou. Isso. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Te confirmando isso. Te falando: ei, eu estou aqui. Eu não esqueci dos seus sonhos. Eu não esqueci dos seus projetos. Eu não esqueci do que você quer. Eu não esqueci das promessas que eu te fiz. Aleluia. Isso. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Espírito Santo, assopra. Assopra sobre cada um agora. Assopra sobre cada um agora. E que cada um seja tomado. Tomado nesse Espírito. Tomado nessa unção. Tomado nesse poder. Seja tomado de glória. Aleluia. Isso. Seja cheio. Seja tomado. Tomado por essa convicção, tomado por essa certeza. Você não foi abandonado. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Toma a tua igreja, Senhor. Amplia os horizontes. Amplia a visão. Ah, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor nos tira da tenda e nos mostra algo maior. Nos mostra um potencial que não enxergávamos antes. Aleluia. Oh, aleluia. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Você tem potencial para ir mais longe. Você tem potencial para romper. Você tem potencial para ir muito mais longe. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós, vem, ó, vem, faz o céu descer.
seus olhos fechados. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Repita comigo: agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém. E eu acredito que é tempo de muitos se sentarem nos seus tronos. É tempo de anéis ser colocados no seu dedo. É tempo de promoções que você não imaginou antes. Onde Mardoqueus serão levantados, e o Mardoqueu é aquele que fez um plantio e ninguém viu. Mas Deus viu. Deus enxergou. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou: tudo acontecerá. Repita isso comigo: tudo acontecerá como planejei, será conforme decidi. Sabe o que isso significa? Já está decretado. Já está decretado. A vitória é sua. A vitória é sua. Deus te deu uma palavra? Te deu? Ele te contando como as coisas terminam. Então descansa o teu coração, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E eu acredito nisso. Deus vai cumprir promessas antigas. Deus vai cumprir coisas. Deus vai operar o sobrenatural. Eu creio nisso. Nós terminamos esse ciclo, mas um maior começa. Um maior começa. Encerramos ontem e hoje é um novo dia. Já amanheceu, e quando amanhece é hora de levantar para o que Deus tem. E Deus tem coisas grandiosas para nós. Deus tem coisas sobrenaturais para nós, e é só o começo. Deus não concluiu, é só o começo. Assim como Ele fez com Abraão naquele dia, Ele faz com você hoje. Te tira da tenda e te mostra tudo o que Ele tem com você. Hoje você sai daqui com uma perspectiva nova. Hoje você sai daqui com sonhos renovados, com promessas antigas, com a certeza de que elas vão se materializar. Mas coloque isso no seu espírito: a aparente demora não significa o não de Deus. Quando Jesus ficou sabendo, aliás, que Lázaro estava doente, Ele ficou mais 2 dias no lugar que ele estava. Em outras palavras, Ele queria que Lázaro morresse. Era da vontade dele que Lázaro morresse. Por quê? Para que a glória dele fosse ainda maior. A aparente demora é para que você possa dizer: já fazia 4 dias que estava morto, mas o Senhor disse: Lázaro, saia. Se crês, como Ele disse para aquelas pessoas na entrada daquele sepulcro, se crês, verás a glória de Deus. Creia, não morreu, seu sonho não morreu, seu sonho não passou da hora, não passou. Creia, se crer, você verá a glória de Deus. Estenda suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida, eu profetizo e libero essas palavras sobre você, e eu declaro que Deus vai te surpreender. Eu declaro que a outra fase, que a fase que nós entramos agora, não vai se comparar, não vai se comparar. Será muito maior, muito mais incrível, muito mais espetacular, muito mais sobrenatural do que tudo que você viveu antes disso. Eu te abençoo, eu ligo as suas vitórias aqui na terra para que elas sejam ligadas no céu, e eu profetizo que você saia daqui com essa certeza, com essa convicção de que você viverá promessas inacreditáveis. Eu te abençoo e declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.